Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias de Guerra. O vídeo de hoje é sobre democracia. Afinal, o que é democracia? Se você pegar qualquer dicionário, pode ser até aquele mais barato que está no fundo da sua gaveta, lá vai estar escrito o seguinte: democracia, governo em que o povo exerce a soberania, e sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. O que é um governo em que o povo exerce a soberania? Basicamente, é um governo em que o povo toma as decisões por si só. O povo escolhe o que acha melhor para si, aquilo que lhe agrada e o que não lhe agrada numa sociedade de pensamento coletivo. Agora, o que é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas? Basicamente, é eleger algum político representante através de eleições, seja diretamente ou indiretamente, para que este político represente os anseios de seus eleitores, ou seja, represente aquilo que o povo quer. Agora, eu não concordo com nenhuma dessas definições. Sabe por quê? Porque não tem como todos pensarem a mesma coisa, nem mesmo num governo totalitário, autoritário ou democrático. Sempre terá pensamentos diferentes sobre a mesma coisa. Na democracia, por exemplo, sempre haverá divergências de pensamentos e a maioria ganhará sempre, mesmo que isso seja prejudicial a uma minoria e possa levar o país a um caos social, econômico e outras catástrofes inimagináveis. Voltando ao assunto, o termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira: demos, povo, kratos, poder. Democracia, poder do povo. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, onde, principalmente em Atenas, uma cidade grega, o governo era exercido por todos os homens livres. Por exemplo, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Vejam bem, o que os gregos antigos conheciam por democracia não é o que nós entendemos por democracia hoje, e mesmo assim ainda tinha suas falhas no sistema democrático. Em 1789, a Assembleia Constituinte Francesa acabou por criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que mudou as relações entre os homens de todos os países do mundo. Porém, para isso entrar em vigor, a Revolução Francesa foi necessária, uma grande revolução armada que durou de 1789 a 1799, deixando milhares de mortos e feridos. Esta revolução mudou os conceitos que tínhamos sobre liberdade, igualdade, democracia, direitos e deveres perante o Estado Democrático de Direito. Mas afinal, o que é um Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Alguns vetores inibidores do poder estatal são a separação dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e a democracia política. A separação em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, como já falei antes, é algo que vem dos pensadores da época da Revolução Francesa e persiste até os dias atuais. O auge do governo militar no Brasil, em 1967, o presidente Ernesto Geisel disse duas frases emblemáticas que foram as frases que eu vou dizer a seguir. Abre aspas. A democracia, em sentido absoluto, não existe. Todas as coisas no mundo, exceto Deus, são relativas. Fecha aspas. E, consequentemente, ele disse a seguinte frase a seguir. Abre aspas. O Brasil é um país onde há democracia, onde há liberdade, mas essa democracia não pode ser igual a dos outros países. Fecha aspas. A primeira frase, que ele se refere que tudo é relativo, menos Deus, e de fato, ele está certo. Quando se fala em democracia, o conceito de democracia para um alemão ocidental era diferente de um alemão oriental. O conceito de democracia no Chile, Argentina, Estados Unidos, na América ou no Camboja são totalmente diferentes entre si e diferentes do que se tinha no Brasil como democracia. Agora, o conceito de Deus, mesmo no mundo todo, mesmo que a figura de Deus seja diferente devido às religiões, às questões teológicas, filosóficas, mas o conceito é o mesmo, Deus é um só. É a mesma coisa para todos no conceito, mas não é a mesma coisa na figura, na representação, entenderam? Então, nesse ponto, Geisel está muito correto. E a sua segunda frase, o Brasil estava cercado por ditadores militares.
sangrentas, e ainda tinha Cuba, que também era uma ditadura, mas não militar. E o Brasil era um país autoritário e não totalitário, pois aqui no nosso país havia uma oposição ao governo, mesmo que fortemente vigiada pelos militares, controlada e pressionada. Com isso, criava-se a ideia que poderíamos ser uma democracia, mas não igual a de outros países, afinal, os outros países que se diziam democráticos são ditaduras militares ou socialistas. Podemos citar, no caso dos socialistas, Cuba, China ou Coreia do Norte. Um fato curioso é que muita gente acha que a república é sinônimo de democracia. Se olharmos para a história da República Federativa do Brasil, veremos que é uma falácia criada pelos republicanos e que se perpetuou na mente dos brasileiros. Por exemplo, no Segundo Império havia mais jornais em circulação do que no golpe republicano de 1889 e nos anos posteriores ao golpe. A República fechou vários jornais e várias editoras, prendeu jornalistas e congressistas. Outro exemplo foi Getúlio Vargas, um ditador que deu um golpe de estado, e assim se vai ao longo da história nacional, de golpe em golpe. O povo brasileiro foi enganado e associa a palavra monarquia com absolutismo automaticamente, de uma maneira errônea, graças a falhas do ensino de história da nossa educação básica fundamental também. Agora, para mim, que sou o locutor deste vídeo, eu não acredito que a democracia exista, e nem que um dia encontraremos a democracia plena. Entretanto, o mais próximo que temos da democracia é o método mais interessante de se ver em sociedade, e torço para que encontremos a democracia plena, mesmo que não creio que será possível isso. Vale lembrar que o ato de discordar sem ser atacado, julgado, censurado e ou preso por isso é o marco da democracia moderna. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Falou, valeu, até mais.